O deputado tucano Wilson Santos é o líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O parlamento, que teve nesta terça-feira a primeira sessão após a suspensão das atividades para ajustes de gestão, pretende avançar na análise do projeto de governo do Estado e também da própria Assembleia. O projeto de reforma administrativa no governo estadual foi entregue à Assembleia Legislativa durante reunião com deputados que ocorreu pouco antes da sessão. A principal proposta é a extinção de 1.125 cargos comissionados nas diferentes áreas da administração, o que equivale a 25% do total de vagas oferecidas hoje pelo Executivo e que deve gerar uma economia de 146 milhões de reais ao ano aos cofres públicos. É a primeira etapa de uma ampla reforma. Eu posso dizer aqui que o segundo passo é buscar uma revisão nos contratos que o governo do Estado de Mato Grosso possui. Nós já temos um estudo avançado e pretendemos, segundo o secretário de Fazenda, Paulo Brustolin, e segundo o governador Pedro Taques determinou, fazer um enxugamento de pelo menos 7% no corte de gastos. Antes de ir para a votação, o projeto deve ser apresentado detalhadamente pela equipe do governo e debatido entre os parlamentares. Nós vamos fazer uma análise e já deixamos marcado com os dois secretários na quarta-feira, 8 horas da manhã, para que a gente faça a arguição junto aos dois secretários. E aí sim nós vamos fazer as propostas e discutir essa mensagem para que a gente possa colocar em votação. Durante a reunião, o secretário-chefe da Casa Civil também confirmou o deputado estadual Wilson Santos do PSDB, ex-prefeito da capital, como líder do governo na Assembleia, e também do deputado Leonardo Ribeiro Albuquerque do PDT como vice-líder. Os dois terão a missão de defender e buscar a aprovação junto a outros parlamentares das matérias encaminhadas pelo Executivo à Casa, entre elas a reforma administrativa. Vamos ser 2 líderes em plenário, 2 líderes que estaremos aí conversando com todos os partidos que compõem aqui a Assembleia, individualmente com cada um, aprendendo. Eu nunca exerci essa função, apesar de estar na vida pública há 29 anos. São deputados que entendem as mudanças que o governo pretende fazer, são deputados que têm bom trânsito aqui na Assembleia. O deputado Wilson Santos é um deputado com larga experiência de parlamento municipal, estadual e federal. São deputados que têm um bom trânsito entre os seus pares. São deputados que entendem, como o deputado Wilson Santos conhece profundamente o regimento interno desta casa, conhece profundamente a Constituição Estadual, mas principalmente são deputados, outros também possuem essas características. Após a reunião, os deputados seguiram para a primeira sessão após o recesso. O presidente Guilherme Maluf confirmou que algumas mudanças administrativas também serão promovidas na casa e que o concurso público, que está prestes a vencer, será prorrogado. O concurso vai ser prorrogado, já temos um parecer da nossa Procuradoria, então isso deve acontecer essa semana, tá? E aí, em cima disso, que a gente tem uma análise melhor de se haverá uma chamada dessas pessoas. Porque já está com prazo limite aí para vencimento do concurso. Entre as prioridades nestes primeiros dias de trabalho, segundo ele, será a análise do pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades nas obras da Copa. E nós temos a análise da reforma administrativa do governo e nós temos sim aí a apreciação de várias propostas de uma CPI para que a gente pudesse investigar as obras da Copa. E para falar um pouco mais sobre o projeto de reforma da Assembleia Legislativa e também da primeira sessão dos deputados depois do período de recesso, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o presidente da ELE, deputado Emanuel Pinheiro. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Fernando. Deputado, vamos começar falando então aí sobre como é que vocês receberam esse projeto de lei, né, de reforma administrativa do Executivo, que em grande parte aí trata aí da exoneração de 1.130 cargos comissionados nesse primeiro momento, né? Como é que vocês receberam isso? Bom, com naturalidade, é o tradicional equilíbrio de receita e despesa, e se há realmente um limite, se há aí um excesso de servidores comissionados
temporários, que está inclusive descumprindo o limite legal, é natural que o governo faça uma adequação e encaminhe para a Assembleia Legislativa se manifestar. Estamos atentos a isso, queremos ajudar o governador Pedro Táxi a fazer as transformações que Mato Grosso precisa, melhorando, investindo na qualidade de vida da população, mas com muita calma, com muita discussão, com muito debate, sabendo valer exatamente o papel da Assembleia nesse contexto. Como é que o senhor viu aí a escolha do governador em relação ao deputado Wilson Santos como novo líder? Eu gostei. O Wilson, ele tem uma vasta experiência legislativa, já foi gestor, foi prefeito da capital e ele é um deputado que tem um bom trânsito entre todos os colegas, ele é astuto, é inteligente e saberá defender os interesses do governo ao lado do deputado Leonardo, que é uma nova revelação na Assembleia Legislativa. A gente viu aí o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, deputado Guilherme Maluf, falando sobre o pedido de prorrogação do prazo de validade do último concurso público, né? Na verdade, isso foi uma solicitação do senhor, inclusive o senhor recebeu, foi isso, na semana passada, uma comissão desses aprovados que quer a agilidade, a transparência da convocação, né? Isso, faltou o presidente dar a César o que é de César. Fomos nós que solicitamos em plenário e oficialmente a prorrogação do concurso público da Assembleia Legislativa, que vencerá no próximo dia 18 de abril. E ainda muitos servidores faltam ser convocados, em torno de um pouco mais de 150, de 160 servidores. Em virtude de uma melhor acomodação da casa, que ainda não achou o equilíbrio entre servidores efetivos e comissionados, precisamos fazer esse desenho. É necessário que se prorrogue por mais um ano, como determina a lei, o prazo do concurso, para que possamos chamar os servidores, chamar os convocados, concursados e também adequar o novo lotacionograma na casa com servidores comissionados que realmente representem a necessidade para o bom serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Com que olhos o senhor está vendo? Acha que quais são os critérios que devem ser considerados para recontratar esses servidores? Em torno de 150, o senhor falou mais ou menos, dos quase 900 que foram demitidos, né? Na verdade, não foi. Os 800 e tantos exonerados incluem cerca de 600 de deputados que não foram eleitos ou que perderam a eleição, que são 11. Então, na verdade, naturalmente, vai se voltar 600 servidores. E já se anunciou que vai recontratar cerca de 150. Então, na realidade, vai ficar entre 50 a 100 o excesso, um possível excesso e as exonerações. O que eu quero é justiça, é transparência e equilíbrio, bom senso da mesa diretora. São pais de famílias que dependem daqueles salários, que de uma hora para outra não podem ficar sem vencimento, até porque estavam trabalhando, e também não podem ter o seu salário cortado pela metade em nome de um equilíbrio financeiro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ou se demite esses servidores e pagam os seus direitos, mesmo que limitados, porque são comissionados, ou que se faça com justiça. Mantenha-os no quadro, que já comprovaram que não são fantasma, porque a simples exoneração deles simplesmente parou por quase um mês a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Na visão do senhor, o que seriam as áreas prioritárias ali dentro? É se fazer um levantamento, conhecer a casa. Para que passar o canetaço, baixar o canetaço, exonerar todo mundo para depois recontratar todo mundo, expondo a Assembleia de forma desnecessária? Então, eu acho que tem que se fazer com muito equilíbrio, respeito aos servidores. Ou seja, quem tiver que ser exonerado, exonere com um aviso prévio e pague seus direitos, mesmo que limitado. Aqueles que vão ficar, que fiquem e possam dar o melhor de si por uma boa prestação de serviço interno, serviço administrativo interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Está faltando na mesa é ter esse levantamento, saber quem é prioridade, quem não é prioritário, quem realmente está trabalhando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que já demonstrou pela própria necessidade, porque a Assembleia parou com as exonerações, que a maioria trabalha, são gente de bem, são pais de família que precisam do salário para sobreviver. Deputado, já tem uma lei que foi sancionada pelo governador Pedro Táxi, que prevê a destinação de casas populares para idosos carentes no estado. Como é que vai funcionar isso? É com muito orgulho, né, que num rol de mais de 20 leis, 20 projetos vetados pelo governador Pedro Táxi, um projeto de nossa autoria virou lei.
a Lei 10.259, que prevê uma cota de 10% de casas populares do programa de casas populares em que o governo do estado participe para os idosos carentes. Mato Grosso tem cerca de 240 mil idosos. Desses, quase 60% não tem casa própria, vive com os filhos, vive de favor, vive com a família. E é necessário, para o cumprimento